A Profecia Celestina, de James Hetfield. Massa Crítica, Parte 2. Andei até o jardim ao lado do restaurante e fiquei parado atrás de um banco de cedro voltado para a fonte. À direita, via as luzes pulsantes do aeroporto e ouvia os motores roncantes de um jato pronto para decolar. Que belas flores, disse Charlene às minhas costas. Voltei-me e a vi aproximando-se pelo pisadiço, admirando as fileiras de petúnias e begônias que ladeavam a área de sentar-se. Ficou parada ao meu lado e eu passei o braço em torno dela. Lembranças me inundaram a mente. Anos atrás, quando ambos morávamos em Charlottesville, na Virgínia, tínhamos passado tardes inteiras juntos conversando. A maioria de nossas conversas era sobre teorias acadêmicas e crescimento psicológico. Éramos fascinados pelas conversas e um pelo outro. Contudo, me ocorreu como sempre fora platônica a nossa relação. Não imagina, ela disse, como é bom ver você de novo. Eu sei, respondi. Ver você traz de volta muitas lembranças. Eu me pergunto por que não nos mantivemos em contato. Sua pergunta me levou mais uma vez ao passado. Lembrei-me da última vez que vira Charlene. Ela se despedia de mim, em meu carro. Naquela época, eu me sentia cheio de ideias novas e estava partindo da minha cidade natal para trabalhar com crianças seriamente maltratadas. Achava que sabia como tais crianças poderiam transcender as reações intensas, o fingimento obsessivo que as impediam de viver suas vidas. Mas com o passar do tempo, minha visão não deu certo. Tive de admitir minha ignorância. De que modo os seres humanos poderiam libertar-se dos seus passados continuava sendo um enigma para mim. Revendo os 6 anos anteriores, eu tinha agora certeza de que a experiência valera a pena. Contudo, também sentia a urgência de seguir em frente. Mas para onde? Fazer o quê? Só tinha pensado em Charlene umas poucas vezes desde que ela me ajudara a cristalizar minha ideia sobre trauma infantil. E agora ali estava ela de novo, de volta à minha vida. E nossa conversa era tão emocionante quanto antes. Acho que me absorvi inteiramente em meu trabalho, eu disse. Eu também, ela respondeu. No jornal era uma matéria atrás da outra. Eu não tinha tempo de erguer a cabeça. Esqueci tudo mais. Pus a mão no ombro dela. Sabe, Charlene, eu tinha esquecido como são boas as nossas conversas. Parecem tão fáceis e espontâneas. Os olhos e o sorriso dela confirmaram minha constatação. Eu sei. As conversas com você me passam muita energia. Eu ia fazer outro comentário quando Charlene olhou fixamente a entrada do restaurante às minhas costas. Ficou com o rosto angustiado e pálido. Que há? Perguntei, voltando-me para olhar naquela direção. Várias pessoas se dirigiam ao estacionamento, conversando casualmente, mas nada me pareceu fora do comum. Tornei a voltar-me para Charlene. Ela ainda parecia assustada e confusa. Que há? Repeti. Ali perto da primeira fila de carros, viu aquele homem de camisa cinza? Olhei de novo para o estacionamento. Outro grupo saía pela porta. Que homem? Acho que não está mais lá, ela respondeu, esforçando-se para ver. Olhou-me direto nos olhos. Quando as pessoas nas outras mesas descreveram o homem que roubou minha pasta, disseram que ele tinha cabelos ralos e barbas e vestia uma camisa cinza. Acho que acabei de vê-lo ali entre os carros, vigiando a gente. Um nó de ansiedade formou-se em meu estômago. Eu disse a Charlene que voltava já e fui ao estacionamento dar uma olhada, tendo cuidado de não me afastar muito. Não vi ninguém que se enquadrasse na descrição. Quando voltei ao banco, Charlene chegou um passo mais perto de mim e disse com suavidade: Acha que essa pessoa pensa que eu tenho uma cópia do manuscrito? E por isso pegou minha pasta? Estará tentando recuperá-lo? Não sei, respondi, mas vamos chamar a polícia de novo e contar o que você viu. Acho que eles devem checar também os passageiros do seu voo.
Entramos e chamamos a polícia, e quando eles chegaram informamos o que havia ocorrido. Levaram 20 minutos inspecionando cada carro, depois explicaram que não podia ficar mais tempo. Concordaram em checar todos os passageiros no embarque do avião em que Charlene ia viajar. Depois que a polícia se foi, ela e eu nos descobrimos de novo parados sozinhos junto à fonte. De que é que estávamos falando mesmo? Ela perguntou. Antes que eu visse aquele homem? Da gente, respondi. Charlene, por que pensou em entrar em contato comigo sobre tudo isso? Ela me lançou um olhar de perplexidade. Lá no Peru, enquanto o padre me falava do manuscrito, você não saía do meu pensamento. É mesmo? Não pensei muito nisso então. Porém, mais tarde, depois que voltei para a Virgínia, todas as vezes que eu pensava no manuscrito, me lembrava de você. Comecei a discar para você várias vezes, mas sempre alguma coisa me distraía. Depois, recebi essa tarefa em Miami, para onde estou indo agora, e descobri, após entrar no avião, que ia fazer uma escala aqui. Quando desembarquei, procurei seu número. Sua secretária eletrônica dizia que para só procurar você no lago em caso de emergência, mas decidi que seria bom ligar. Olhei um instante para ela sem saber o que pensar. Claro, respondi por fim. Estou feliz que tenha ligado. Charlene deu uma olhada em seu relógio. Está ficando tarde, é melhor voltar para o aeroporto. Levo você de carro. Fomos para o terminal principal e andamos até a área de embarque. Eu vigiava com cuidado, atento para qualquer coisa em comum. Quando chegamos, o pessoal já estava embarcado e um dos policiais que encontráramos observava cada passageiro. Quando nos aproximamos dele, disse que checara todos a bordo e nenhum correspondia à descrição do ladrão. Agradecemos a ele e depois que se foi, Charlene se voltou e sorriu para mim. Acho melhor eu ir, disse, estendendo o braço para meu pescoço. Aqui estão meus números de telefone. Desta vez, vamos manter contato. Escuta, eu disse. Quero que tome cuidado. Se vir alguma coisa estranha, chame a polícia. Não se preocupe comigo, vou ficar bem. Durante um momento, nos entreolhamos no fundo dos olhos. O que vai fazer em relação a tal manuscrito? Perguntei. Não sei. Esperar notícias pela imprensa, acho. Como, se foi proibido? Ela me deu outro dos seus generosos sorrisos. Eu sabia, você mordeu o anzol. Eu disse que você ia adorar. O que vai fazer, você, a respeito? Dei de ombros. Vê se posso descobrir mais alguma coisa sobre ele, provavelmente. Ótimo. Se descobrir, me conte. Despedimos-nos mais uma vez e ela se foi. Fiquei olhando quando ela se virou uma vez e acenou, e depois desapareceu no túnel de embarque. Fui andando até a caminhonete e voltei ao lago, parando apenas para pôr gasolina. Quando cheguei, saí para a varanda protegida com tela e me sentei numa das cadeiras de balanço. A noite vibrava com ruídos de grilos e rãs, e eu ouvia ao longe uma ave noturna. Do outro lado do lago, a lua baixara mais no oeste e mandava pela superfície da água uma esteira de reflexo ondulado em minha direção. A noite tinha sido interessante, mas eu continuava cético em relação a toda aquela ideia de transformação cultural. Como muita gente, me senti atraído pelo idealismo social dos anos 60 e 70 e até mesmo pelas preocupações espirituais dos 80. Mas era difícil julgar o que acontecia de fato. Que tipo de informação nova seria capaz de alterar todo o mundo humano? Tudo soava demasiado idealista e exagerado. Afinal, os seres humanos vivem neste planeta há muito tempo. Por que iríamos, de repente, adquirir uma percepção da existência agora, tão tardiamente? Fiquei olhando a água lá fora mais alguns minutos. Depois apaguei as luzes e fui para o quarto ler. Na manhã seguinte, acordei sobressaltado, com um sonho ainda vívido na mente. Durante 1 ou 2 minutos, fiquei com os olhos presos no teto do quarto, lembrando-o inteiramente. Em minha busca, eu me via em inúmeras situações onde me sentia totalmente perdido e desnorteado, incapaz de decidir o que fazer. Incrivelmente, em cada um desses momentos,
surgia uma pessoa do nada, como de propósito para esclarecer aonde eu deveria ir em seguida. Eu jamais soube do objeto da minha busca, mas o sonho me deixou inacreditavelmente exaltada e confiante. Sentei-me na cama e notei um raio de sol entrando pela janela e atravessando o quarto. Cintilava com as partículas suspensas de poeira. Fui até lá e abri as cortinas. Fazia um dia glorioso, céu azul, sol brilhante, uma brisa constante balançava as árvores. O lago estaria ondulado e resplandecente àquela hora do dia, e o vento gelado na pele úmida do nadador. Saí e dei um mergulho. Voltei à tona e nadei até o meio do lago, virando-me de costas para olhar as conhecidas montanhas. O lago ficava num vale profundo, onde convergiam 3 cristas de montanha. A paisagem lacustre, perfeita descoberta por meu avô na juventude. Fazia já uma centena de anos que ele, garoto explorador, escalara aquelas cristas, um prodígio a surgir no mundo ainda selvagem, com pumas, javalis e índios Creek, que viviam em cabanas rudimentares na montanha norte. Ele jurara então que um dia moraria naquele vale perfeito, com suas enormes árvores velhas e suas 7 nascentes, e acabara construindo um lago e uma cabana, e dando longas caminhadas com um neto jovem. Jamais entendi direito a fascinação do meu avô por aquele vale, mas sempre tentara preservar a terra, mesmo quando a civilização a invadira e depois a envolvera. Do meio do lago, eu vi uma determinada rocha aflorando perto da crista norte. Na véspera, na tradição do meu avô, eu subira até aquele penhasco, tentando encontrar um pouco de paz na paisagem, nos aromas e na maneira como o vento rodopiava nas copas das árvores. E sentado ali em cima, examinando o lago e a densa folhagem no vale lá embaixo, fora me sentindo aos poucos melhor, como se a energia e a perspectiva dissolvessem algum bloqueio em meu pensamento. Poucas horas depois, estava conversando com Charlene e ouvindo falar do manuscrito. Voltei nadando e subi no ancoradouro de madeira defronte à cabana. Sabia que tudo aquilo era demais para acreditar. Quer dizer, ali estava eu me escondendo naqueles morros, me sentindo inteiramente desencantado com a vida, e de repente aparece Charlene e explica a causa da minha inquietação, citando um certo manuscrito antigo que promete o segredo da existência humana. Mas também sabia que a chegada de Charlene era exatamente uma daquelas coincidências do que falava o manuscrito, a coincidência que parecia demasiado improvável para ser resultado de um simples acaso. Poderia aquele antigo documento estar certo? Teríamos estado nós a formar lentamente, apesar de nossa negação e cinismo, uma massa crítica de pessoas conscientes daquelas coincidências? Estariam os seres humanos agora em posição de compreender esse fenômeno e, portanto, de entender afinal o objetivo por trás da própria vida? Que seria, eu me perguntava, essa nova compreensão? Iriam as visões restantes no manuscrito nos responder? Como dissera o padre? Eu estava diante de uma decisão. Por causa do manuscrito, sentia que uma nova direção se abria para minha vida, um novo ponto de interesse. A questão era, o que fazer agora? Eu podia ficar ali ou encontrar uma maneira de pesquisar mais. Veio à mente a questão do perigo. Quem teria roubado a pasta de Charlene? Seria alguém agindo para suprimir o manuscrito? Como eu poderia saber? Pensei muito tempo no risco possível, mas acabou prevalecendo meu estado de espírito de otimismo. Decidi não me preocupar. Teria cuidado e iria devagar. Entrei e telefonei para a agência de viagens de maior anúncio nas páginas amarelas. O agente com quem falei disse que na verdade podia marcar uma viagem ao Peru. Na verdade, por sorte, havia um cancelamento que eu poderia pegar. Um voo com reserva já confirmada num hotel em Lima. Disse que eu teria todo o pacote com desconto se pudesse partir em 3 horas. 3 horas. No próximo áudio,
o agora mais longo.